Eu resolvi falar sobre uma coisa hoje diferente. É o Estatuto da Criança e do Adolescente e a destruição do ensino no Brasil. Vou falar de mim, hein? De mim. Bem, em 69 eu fui para a escola, né? Eu nasci em 62. Em 69 eu fui para a escola, eu não tinha certidão de nascimento. E a minha mãe era ausente, né? Morava num casebre, não tinha água, luz, banheiro, não tinha nada. Era um casebre mesmo. Quem me cuidava de mim era um alcoólatra. E eu fui para a escola sem documentos. Me dava um banho na escola, queriam a minha roupa para lavar. Não aprendi, tinha 55 alunos em sala de aula. A dona Terezinha falava: o que, que eu faço com 55 alunos em sala de aula? No final do ano eu saí com um boletim na mão, mostrando para todo mundo. Eu sempre fui bom de conversa, conversava com todo mundo e mostrava meu boletim reprovado e dizia: eu vou ser doutor. Né? A minha mãe escutou essa história dos vizinhos um bom tempo depois. Né? E eu me esforcei para aprender a ler. Para aprender a ler não foi fácil. Né? Porque no segundo ano, que eu estava no primeiro ano, lá por meados de novembro, eu levei um bilhetinho para casa, vim com o pai, o responsável, e eu fui, foram lá, né? Entreguei lá em casa, foi a minha tia e meu irmão mais velho, que é 7 anos mais velho que eu, e eles falaram assim: ele até agora não aprendeu a ler, se ele não aprender a ler, ele vai reprovar de novo. Aí me botaram embaixo de uma árvore, né? Meu irmão mais velho dizia: que letra é essa aqui? Eu digo: não sei. Pá, me batia na cabeça. Ah, e essa aqui? Não sei. B, né? Uma semana, assim, de manhã e de tarde, né? Aí eu disse: ah, não, não quero mais, não quero mais aula. Aí eu comecei a soletrar as palavras na rua: Casas Pernambucana, Casa do Povo. Cheguei lá na escola, no dia 15 de dezembro, que foi marcado, eu li um pequeno parágrafo de duas sentenças e me passaram para o segundo ano do B. Segundo ano B dos burros, que a gente dizia, né? Era de manhã. Aí a minha mãe soube da história, que eu dizia que ia ser doutor, né? Eu falava para os não, eu vou ser doutor. Aí a mãe saiu desesperada, conversando com tudo quanto era professora, né? Naquela área pobre ali, né? Miserável, muitas crianças passavam até fome, né? Aí a minha mãe me levou lá no professor Horácio. O professor Horácio era um pedreiro aposentado e ele dava aula de reforços, né? Muito inteligente. E me perguntou quantas letras tem o alfabeto. Eu digo: não, se ele 23 letras e 5 vogais, né? 5 são vogais, né? Aí veio amanhã aqui. Aí eu comecei a ir lá às 1h30 da tarde, ia até 5. Ele era famoso por bater nos alunos. A gente era cínico, né? A gente tinha de tudo quanto era ruim no corpo, né? Mas aos poucos eu fui superando, né, os desafios, né? Não foi só nele, né? Foram em outras professoras, a gente chamava de professora. A moça não casava, né? Ficava, acho que, sofrendo o dia inteiro dentro de casa, aí pegava a sala, juntava as crianças do bairro e dava aula de reforço, né? Tinha uma professora que dava comigo para lá e para cá, né? Final de semana, principalmente, né? A gente ia muito pro mato, ela gostava de se bronzear, né? A gente ia lá, arrumava autorização. Eu já arrumei autorização para vir aqui. Entrava em fazendas e você ia para beira de barragens, que tinha mata até, né? E eu ficava lá brincando, lá correndo, né? Verificando se não tinha algum animal perigoso ou alguém espiando, né? E, acabei tendo uma infância muito boa. Depois que eu fiz serviço militar, que eu saí com o Romero, serviço militar, né? Do 20º Grupo de Artilharia, 22º Grupo de Artilharia de Campanha, lá de Uruguaiana. Aí um dia assim,
vamos hoje à noite, cruzou por mim, assim, hoje à noite, se arrume, hoje à noite nós vamos jantar lá na Argentina. Aí eu fui com ela, né? Tava indo para os 21 anos de idade, né? A gente foi na Laguna Brava, né? E jantamos lá, né? E voltamos e cada um seguiu seu destino. Depois nunca mais saí com ela, né? Eu fui embora para Florianópolis. Comecei a trabalhar como copeiro, aluguei uma cama no meio de trabalhadores da construção, fiz vestibular para farmácia, fiz concurso para faxineiro na Universidade de Santa Catarina. E acabei, né, casando, né? E, mas o que eu quero falar de tudo isso é que as pessoas naquela época pegavam crianças e faziam grupos de estudo. Hoje eu estava falando para uma colega minha, né, via WhatsApp, assim, não, hoje tem o Estatuto da Criança e Adolescência, tu não pode mais juntar criança assim e dar aula de reforço. Hoje ninguém dá aula de reforço de graça, como davam antigamente. E graças às aulas de reforço, porque não foram só aulas de reforço, foi aquela socialização da pessoa me levar final de semana para ir para a beira de uma barragem, sair comigo, dar atenção, né? Era professora, né? Juntava um monte de professora solteira e eu lá, pré-adolescente, adolescente lá, incomodando, né? Me aturava, né? Então, é, é complicado o que aconteceu na nossa sociedade com esse Estatuto da Criança e do Adolescente, porque hoje tu não pode botar um adolescente dentro do seu carro que você pode ser processado. Tá? Não era só aula, porque o professor Horácio me dava aula até de judô. O professor Horácio falava comigo em inglês. Eu seguia os mormons na rua para aprender inglês. Eu ia lá onde os mormons moravam para poder conversar alguma coisa. Eu ia lá na igreja dos mormons para me socializar e aprender um pouco de inglês. Eu comprei um kimono e comecei a ir à academia de judô, né? Tinha um cara lá que gostava de karatê, vamos fazer um grupo para treinar karatê, eu entrei lá, né? Hoje em dia, que o cara vai fazer isso para estar se incomodando com a justiça? Então, são coisas assim que a gente tem que começar a ver, porque a gente vê gente discutindo aí na internet, estão precarizando as escolas estaduais lá no centro de Salvador, cada vez mais com menos alunos. Aí tu pergunta, mas não é por causa da queda da natalidade? Eles não respondem. Né? Não é porque no centro da cidade as pessoas têm maior poder econômico e vão mandar o filho para a escola particular para fazer um vestibular melhor, fazer um Enem melhor. Então tem muita coisa aí que aconteceu atrás desse ECA, dessa lei aí, muita coisa por trás mudou. E as pessoas não se dão conta disso. Hoje eu vejo uma criança, eu fico lá atrás, né? Né? Não quero nem chegar perto. Vejo adolescente, fico lá, né? Então são coisas assim que a gente fica a refletir, né? O que me ajudou, né, na vida, né, a chegar a um curso, a entrar num curso de farmácia numa federal, né? Eu lembro que a professora de bioquímica, ela me reprovou 4 vezes em bioquímica, me passou com um D a última vez. Quando eu falei para ela que eu queria fazer alguma coisa mais desafiadora, né, ela me disse assim, tu tem condições de fazer doutorado direto em bioquímica.
Assim, mas como assim, professora? Eu reprovei 4 vezes com a senhora. Eu passei com um D. Não, ela assim, tu está muito bem capacitado. Eu estou suando e o suor está queimando o olho. Eu estou dentro do carro. Aí o que acontece? O que acontece, né, com tudo isso, né? Ela marcou comigo tal dia. Não, tu vai fazer o nivelamento, né? Tal dia tu vai a Curitiba. Eu vou te encontrar na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na esquina da rua tal com a rua tal, 9 horas da manhã, 9 horas em ponto ela passou. Ela rodou o dia inteiro comigo para arrumar um lugar para me parar para fazer o nivelamento. Hoje, quando é que uma professora ia fazer isso com um aluno? E ela era uma moça, uma mulher nova, né? Julieta Kyokosugai, muito obrigado, Julieta. E ela me falava coisas assim, né, indiretas que eu não entendia, eu entendo hoje. Ela ainda fez uma homenagem, alguns anos atrás, que ela fez a prova para a professora titular e me homenageou, né? Obrigado. Eu fiz doutorado direto. Eu andei nos Estados Unidos, andei na Universidade de Kentucky, na Universidade de Wisconsin. Eu voltei, andei aqui, andei ali, fui embora para o Canadá. Fiquei mais de 8 anos lá no Canadá, fiz 3 cursos superiores no Canadá, um de Química Industrial, que eu levei 4 anos, outro de Indústria Farmacêutica, outro de Pesquisa e Desenvolvimento de Drogas. Quando a minha filha estava com 9 anos, eu disse para ela que ela ia para o Canadá. Né, uns meses atrás, aí a mulher disse assim, a gente devia ter trazido ela para o Canadá bem antes. Bem antes. Mas ela foi com 9 anos para lá. Entende? Aí eu dizia para ela, vai ler livros de inglês, vai ler livros de inglês. Quando ela era pequenininha, né? A gente comprava material, né, para ela. E ela ria, né? Eu digo, o dia que tu for fazer inglês, curso superior, tu vai descobrir que tu não sabe inglês. Hoje eu aqui sozinho estudando os livros dela, né, de inglês. Eu tirei B, conceito B no inglês, ensino superior, mas eu sempre estudei aqui no Brasil, né? E ela veio aqui na época da pandemia, ria da maneira que eu falo inglês e da maneira que a mãe dela fala inglês, né? Os dois segunda língua. E ela foi declarada a primeira língua. Só que a mãe dela me contou que ela foi fazer o inglês a nível superior e passou raspando. Aí eu dizia para ela assim, olha, quem sai bem no inglês nível superior é nigeriano, indiano e coreano. Por quê? Porque os pais batem para eles estudarem. E ela ria, né? Eu não vou bater na minha filha. Tem uma outra maneira de pensar, né? Então, as leis mudaram no Brasil e mudaram para pior. E é complicado. E aí essa fala que eu estou fazendo, né, que sirva para outras pessoas refletirem. Porque a gente chega na sala de aula, fala para o aluno, o aluno não quer escutar. Mas tem aluno que se interessa. Não, eu vou fazer o que o professor está falando. Igual a aluna que começou a me chamar pelo WhatsApp, professor, eu estou fazendo pão assim, assado, né? E aí começou a me incomodar. Eu digo assim, por que tu não fala com a tua mãe? Assim, a minha mãe nunca fez um pão, professor. Hoje essa aluna faz medicina. Porque eu dava muitos exemplos assim, ó, sabe como é que é fazer pão, a fermentação, né? Fazia umas contextualizações, né? Aí a aluna foi fazer medicina. Aí eu falava para eles, né, todos, né, como tem que estudar bioquímica. Ela tirou A em bioquímica. Minha mãe mandou pro WhatsApp o conceito dela em bioquímica.
Fiquei muito feliz. Tem alunos que esquecem. Agora, no Brasil, fazem leis que é para proteger e, na verdade, não protegem ninguém. Eu cheguei aqui porque muita gente me ajudou. Assim como hoje eu ajudo gente. Eu ajudo muita gente nos estudos. Tem gente aí fazendo mestrado, eu estou dando a mão, né? Empurrando. E fico irritado, né? Porque às vezes, né, a pessoa se joga nas cordas, né? É complicado. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo.